conectado na plataforma de podcasts do Grupo Meon de Comunicação. E hoje, terça-feira, o nosso programa Holofote. E eu tenho a honra de receber em estúdio o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. Eduardo Pedrosa Cury nasceu em São José dos Campos, tem 58 anos, é formado pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, que posteriormente deu início à ETEP, né? É casado com a minha querida amiga Rosana Dalla Torre, uma pessoa extremamente sensível, que trouxe e montou a estrutura do nosso Fundo Social de Solidariedade aqui, na nossa cidade. Pai da Giovana, da Lorena, da Luísa, com uma trajetória política espetacular. Ele integrou o governo Emanuel Fernandes, foi um dos fundadores do PSDB na cidade. No governo do Emanuel colaborou como chefe de gabinete, secretário de transportes e secretário de governo. Disputou 4 eleições e venceu as 4. Foi eleito prefeito da nossa cidade em 2004, com a votação muito expressiva também, em primeiro turno. Fez 177 mil, eu acho, votos. Depois, posteriormente, conseguiu uma votação ainda mais expressiva. Disputou as eleições em 2014 para deputado federal, também eleito com uma expressiva votação, um dos 15 deputados federais mais votados do estado. Em 2018, colocou seu nome à disposição, foi reeleito e está representando a região na Câmara Federal. Esse é um breve histórico de Eduardo Cury, o nosso entrevistado de hoje. Legal, Fabrício. Obrigado a você. É um prazer para mim participar aqui do Holofote. Você está sabendo de mim mais do que eu mesmo. Olha, eu tento, viu, Ótima Eduardo? memória, hein? Mas com a sua biografia, você está sempre em atualização, né? E eu começo esse bate-papo, Eduardo. Você em Brasília, nesse momento difícil, né, que nós estamos passando, nessa crise, eu não vou dizer uma crise política, nem uma crise econômica, mas um momento de crise geral, né? Entre a própria representação da classe política e seus representados, essa questão da disputa eleitoral, que nessa eleição parece que vai ser ainda mais acirrada pelo discurso e pelo debate ideológico, e num momento de extrema dificuldade para a população brasileira, principalmente no que tange a renda e emprego, né? Nós tivemos recentemente a apresentação da PEC Kamikaze, que eu não sei se o Kamikaze é de autoria do Paulo Guedes ou se é uma alcunha que o Congresso estabeleceu. Você votou favorável à PEC, tá? Que não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma ajuda emergencial importante, mas uma ruptura até com o tradicional, né? Da forma como que foi feita. E como é que você vê o cenário político brasileiro concomitantemente ao processo eleitoral? Olha, Fabrício, um momento muito difícil, né? Porque as pessoas falam em polarização, mas é mais do que isso. É mais complexo do que isso. Porque se você tivesse só uma polarização ideológica e a vida das pessoas estivessem andando normalmente, nós não teríamos grandes problemas. Mas como você citou bem aí, a gente tem uma grande crise econômica, você tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, a pandemia desarranjou a economia, não só no Brasil, no mundo todo, né? Porque no primeiro momento os governos, todos eles, colocaram bastante dinheiro na mão das pessoas, mas isso foi momentâneo, isso não fez a economia se rearranjar, as linhas de produção, a demanda por produtos ficou muito desigual. Alguns produtos tinham grande demanda, alguns produtos pararam de vender, alguns segmentos ganharam bastante dinheiro, a maioria dos segmentos perdeu muito dinheiro, muita gente quebrou, e isso causou no mundo uma grande instabilidade, uma instabilidade econômica que transferiu para a instabilidade social, e no Brasil e em alguns países do mundo, uma polarização política também, né? Então, isso faz com que as pessoas se sintam inseguras. 2, se sintam com medo, né? Medo pela crise econômica, mas medo também é o seguinte, se o meu pensamento não vai ser preponderante, se eu vou ser agredido pelo outro lado, né? Agredido, como é dizer, ou seja, se o outro sistema vai entrar e vai acabar com alguns valores que eu tenho, né? Na minha opinião, é exagerado isso, mas acaba tendo um grande momento de insegurança, e em momentos de insegurança fica muito difícil você planejar. Eduardo, você teve a oportunidade de participar em 2 mandatos de 3 governos, né? Porque você entrou
no processo de reeleição da presidenta Dilma Vana Rousseff, permaneceu no parlamento durante a gestão do Michel Temer e agora no governo Jair Bolsonaro. Qual a diferença dos 3 governos? Olha, as diferenças são bastante gritantes, né? As semelhanças são poucas. A governo Dilma, ela entrou já bastante instável, em que pese ter ganho a eleição, ela na campanha, ela cometeu um grande erro de esconder um pouco da realidade econômica como estava, né? E aí no dia seguinte ela quis dar um cavalo de pau, né? É um cavalo de pau, ou seja, ela tentou fazer as medidas necessárias que tinham que ser feitas antes. E aí passou mais ou menos como se fosse uma a palavra é muito forte, estelionato eleitoral, mas as pessoas falam, não, peraí, não foi isso que você prometeu na campanha, você falou que estava tudo bem, que história é essa de você querer que agora aumentar imposto, esse tipo de coisa? O Congresso reagiu, ela não conseguiu dar conta da crise econômica e o impeachment veio em função disso. Algumas pessoas, o impeachment é pedalada. A pedalada foi só uma questão técnica para você justificar legalmente o impeachment. A grande verdade é que se não houvesse uma crise econômica, dificilmente teria impeachment no governo dela. Michel Temer assume, né? Ela assume e aí sim tenta começar a consertar os danos causados pela Dilma. O problema é que ele não tinha a legitimidade do voto, né? E não era uma coisa dele, ou seja, ele não foi, as pessoas votou nele como vice também, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, as pessoas não prestam muita atenção no vice. E depois chega o Bolsonaro com um discurso de rejeição a tudo isso, que foi um grande equívoco, né? Uma vez que ele era do sistema também. Os 2 primeiros anos do Bolsonaro. Exatamente, né? de rejeição a tudo isso. E aí causa uma grande celeuma, decepção, né? Celeuma, porque para um segmento ele tenta honrar o que ele falou, porque ele prometeu 2 coisas, em relação a alguns valores, né, alguns valores conservadores e tudo mais, e nisso ele não pode, ninguém pode reclamar, ele cumpriu a agenda. Pelo menos tentou cumprir, ele não conseguiu implantar nada, mas ele tentou pelo menos. Agora, na questão econômica, ele dá um cavalo de pau, né? Ou seja, ele falou que ia acabar, ele falou que era a favor dos fins dos privilégios, ele na verdade acabou protegendo, e até criando alguns privilégios, protegendo algumas categorias ligadas a ele, aumento de salário específico para alguns setores muito privilegiados, não priorizou uma reforma tributária, que é uma das coisas que grande parte que a gente tinha votado dele tinha uma certa expectativa, e aí, logicamente, ele começou a culpar, né, os outros, não, é o Congresso, é o Supremo e tudo mais, em que pese cada um desses atores tem uma parcela de culpa, né, mas quem ganha um governo, um presidente, está ciente que isso faz parte do problema, né? Você tem um Congresso diverso, faz parte do problema. Então, quando você propõe uma solução, você está contando que você vai ter que construir essa hegemonia, ou pelo menos esse consenso. Eu digo sempre o seguinte, né? Eu tenho até um livro que eu escrevi chamado Suplentes do Paraíso, a história de homens e mulheres que chegaram ao Senado Federal. Eu digo que o cenário é o seguinte, né? A Câmara é o inferno e o Senado é o céu. O pessoal comenta lá. Até por conta dessa diversidade, dessa pluralidade do pensamento dos Brasis que habitam o Brasil e que estão representados lá, exatamente, na Câmara, né? São 513 vozes de regiões distintas do Brasil. Diferente do Senado, que é uma casa alta, onde o parlamentar representa o executivo, né? O Estado. É quase o voto majoritário. É quase o voto majoritário. E as pessoas elas têm uma certa dificuldade de compreender como é que você estabelece o diálogo com tantas vozes diferentes dentro do mesmo espaço, né? E aí que se junta a minoria, a maioria, independentes, né? E até anarquistas. Exato. Né? E a minha pergunta foi nesse sentido, né? Como se debate e como foi a condução dos debates nesses 3 governos, independente do protagonismo do presidente. Por quê? São poderes que deveriam estar harmonicamente conectados, mas são e devem ser, né? Não só diferentes, como independentes. Olha, dado essa diversidade, você detalhou muito bem, o único modelo que tinha no Brasil era um modelo de coabitação, ou seja, um modelo de copresidencialismo no qual você fazia um acordo político, né, de participação no governo. Estou falando isso em alto nível, ou seja, não necessariamente com corrupção e tudo mais. Você fala assim, olha, você vai participar do governo, partidos, vocês participam do governo e troca disso, eu vou tocar minha agenda, vocês vão apoiar minha agenda. Mais ou menos isso, né? Com o PT foi mais ou menos isso, né? Em que pese a Dilma, pessoalmente, ela era bem mais inábil do que o Lula para conduzir esse processo, mas ela herdou mais ou menos esse desenho, né? Um pouco da teimosia dela de não perceber que o humor político tinha mudado, foi inclusive uma das causas do impeachment, mas tinha esse desenho de governança. O Michel Temer era um profissional dessa área, ou seja, ele conhecia tudo disso, ele tinha pouca conexão com a população,
O PT tinha uma conexão Mas com a população. muita articulação política. Mas ele era um craque de articulação, ele montou uma base e aprovou tudo o que ele queria, até, logicamente, o Wesley Day, aquele dia daquela gravação fatídica. Né? Até ali, ele fez tudo o que ele queria, ou pelo menos, e grande parte do que ele fez eram reformas necessárias ao país. Inclusive, do PSDB. Do PSDB, de quase todo o Congresso, tirando o PT, logicamente. Né? Já o Bolsonaro, ele, no primeiro momento, agora não, ele falou o seguinte, não, eu vou governar sem os partidos. Você sentiu que ele tentou criar esse enfrentamento? Assim, ele tentou no primeiro momento. O executivo. Então, no primeiro momento, não. Ele achou que ia botar a agenda dele e a agenda dele ia ser obrigatoriamente tocada pelo Legislativo. Ele esqueceu que os votos do Legislativo votos proporcionais. Nem sempre os valores que essas pessoas defenderam são diferentes. Em grande parte, era diferente do que ele defendia. E ele não percebeu que tinha uma agenda comum, uma agenda econômica comum. E ele não priorizou essa agenda comum. Ou seja, era um governo mais liberal, ou seja, era um parlamento mais liberal, mais à direita do que foi da época do PT. Ele poderia ter tocado uma agenda mais liberal, como reformas, por exemplo. E ele optou que não, ele não priorizou isso. Ele optou a agenda de costumes. A agenda de costumes era uma agenda que tinha divisão. Né? Porque nem todo parlamento foi eleito. Nem todo parlamento era conservador. Então, e ele insistiu muito nessa tese. Aí foi quando ele pegou e começou a atacar o parlamento, que na verdade ele ganhou, mas não consegue governar e tudo mais. Ele errou as agendas, no meu entendimento. Né? Aí depois, de um certo momento, quando ele se sentiu frágil e com risco de impeachment e tudo mais, aí ele tomou uma decisão magnada no governo dele, que falou assim, eu vou entregar tudo. Né? E entregou, na minha opinião, para a parte menos nobre do Congresso. Né? Entregou para a parte do centro mais habituada às benesses, aos troca-trocas. Então, né? era outra conexão importante que a gente tem que trazer a público, essa questão da participação do Legislativo na gestão executiva. Né? O que geralmente o deputado federal pode conseguir nessa ação com o Executivo, além da liberação de emendas, da nomeação de cargos estratégicos nos seus estados, da aprovação e encaminhamento de projetos específicos para convênios com o governo federal. Isso, de uma certa forma, contamina as relações políticas no Congresso? Contamina. Você pode se propor, um deputado tem poder. Com o voto, ele pode apoiar o governo, mas ele tem um certo poder. Ele pode, na verdade, optar por vários tipos de trabalho. Olha, se o governo estiver roubando, ele pode falar, eu quero que roubar. Esse deputado pode falar, eu quero roubar também. Como aconteceu, por exemplo, no Petrolão, né? Uma parte do governo estava tendo corrupção e o pessoal falou, eu quero uma parte disso, e houve aquele coluna naquelas partes. Você pode falar assim, olha, eu quero participar das reformas, então eu vou atuar na parte do governo que quer reformas. Ou você fala assim, eu quero ser sócio do deputado regional, ou seja, é muito comum no Nordeste. Só minha base. Eu só minha base, entendeu? Eu nem apareço na Câmara, a hora que eu voto, meus votos, nem presto atenção no que eu vou votar, no estudo como eu vou votar. Ou seja, você tem vários. Como o voto é proporcional, Fabrício, um deputado pode se comportar de várias formas. Eu tomei uma decisão, né? Eu fui para Brasília por dois motivos. Primeiro, para defender a nossa região, porque um deputado protege a região, pode ajudar a região, e a gente tem aqui um número de votos destinado a candidatos de fora muito grande aqui no Vale do Paraíba. Votos, na minha opinião, desperdiçados, porque pessoas são eleitas, recebem votos aqui e tem pouco compromisso com a nossa região. Então, primeiro eu falei, se eu for eleito por aqui, eu tenho a obrigação de compensar a falha desses deputados que recebem votos aqui e não ajudam. Mas eu também falei, olha, eu quero ser um deputado também participativo. Né? Então eu falei, olha, quando eu percebi que o governo não ia mais fazer grandes reformas, depois da Previdência, ele abriu mão de fazer grandes reformas, eu falei, espera um pouquinho só, grandes reformas só podem ser feitas com um governo forte. Na história do Brasil, grandes reformas você tem que ter consenso na sociedade de uma reforma, você tem que ter um governo focado e com inteligência política de operar uma reforma. Quando eu percebi que já não tinha mais isso, ou seja, o governo não queria fazer uma tributária, ou na verdade ele não sabia nem qual tributária ele queria, não estava priorizando isso, eu falei, olha, para mim ser útil, eu vou atacar as micro-reformas. Eu comecei a me dedicar, que você faz o quê? Como você não tem um apoio mais do governo, o governo estava perdido, você fala, eu vou me aliar, eu vou com um deputado de vários partidos que acreditam em micro-reformas. Né? E aí é o que eu tenho feito, ou seja, relatado projetos, na verdade, ajudam o Brasil, vão fazendo reformas, cuja oposição não põe um grande esforço, porque ela sabe assim, isso não vai dar muito voto mesmo, não vou ser contra. Agora, uma reforma tributária, a oposição, mesmo que o governo quisesse, não queria fazer, a oposição não vai deixar agora, porque o último ano, não vou deixar ele fazer, se o ano que vem tem expectativa de assumir o poder, faço eu. Então, grandes reformas, esse ano nem consegue fazer. E eu foquei meu mandato, falei assim, eu vou ajudar nas micro-reformas. Então, eu fui relator de várias
medidas importantes, né? E aí o que é o seu papel? O seu papel é juntar deputado e conseguir aprovar, né? Você procura um de um partido, outro de outro, fala assim, cara, vamos pegar isso aqui, vamos aprovar isso, que isso é bom para o Brasil. A gente resolve um problema de um setor, vai modernizando o Brasil, vai tirando gargalos do Brasil, até que um governo tenha um governo focado para fazer as grandes reformas necessárias que o Brasil precisa, que seria a reforma tributária, administrativa, uma reforma do sistema político, né? Eu compreendo agora uma reforma do sistema educacional, eu defendo também, pouco se fala, tem que fazer também. O Brasil é 65º em leitura, 66º em matemática. Não tem sentido alguém falar que a educação está boa no Brasil com esse quadro. Uhum. Eduardo, você colocando, obviamente que quando você chegou, uma das suas bandeiras era a crítica necessária ao valor e o número de impostos cobrados no Brasil, né? E desde que você chegou lá, outros impostos foram criados, né? Eu acho que você continua com essa característica e com essa certeza que a reforma tributária ainda é a reforma mais importante para o país? Olha, Fabrício, vamos lá. Como você é um cara que entende política e vai me dar o tempo de respeito, eu vou dizer assim, não, a reforma mais importante que o Brasil precisa fazer, a prioridade do Brasil é importante é a educação. A primeira prioridade, a segunda, a educação, e a terceira, a educação. Por que eu falo da tributária? Porque a tributária é uma necessária para a gente chegar na educação. A tributária não é a mais importante, vai impactar mais a vida, transformar o Brasil no longo prazo, mas é necessária, eu vou explicar por quê. Como o orçamento é inteirinho comprometido, você tem até um déficit de 8%, 10% de todo ano, ou seja, gasta mais do que arrecada em 8%, 10%, você não tem margem nenhuma para melhorar a educação. É óbvio que a reforma da educação não é só dinheiro. Tanto é que a gente teve aumento dos recursos de educação nos anos todos e a educação não melhorou, né? Pelo menos não melhorou de forma global. Então, mas é impossível negar que uma parte você vai precisar um pouco de dinheiro. Por exemplo, melhorar o salário de professor. Não tem sentido a gente querer uma educação de primeiro mundo com os salários que nós pagamos aos professores na média no Brasil. Então você vai ter que ter uma melhora. Eu não estou sendo demagogo, falar assim, então, Eduardo, se fosse presidente, no dia seguinte você dobrar o salário. Não, isso é impossível. Mas tem que botar um plano, assim, em 10 anos, eu vou pegar o salário do professor e vou aumentar em 100%, 200% para você ter... Essa base de investimento em recursos humanos é fundamental até para os próximos passos, né? Exatamente. Porque justiça se faz na largada. E quando Exatamente. a gente fala isso, é a educação de forma universal. E como o número de professores não é pequeno, ou seja, você tem milhões de professores, ou seja, é muito dinheiro que você precisa para fazer isso. Então, o que eu acho, se eu fosse presidente, e com a experiência que eu tenho? Você faz a primeira reforma tributária porque ela libera a economia para crescer. Entendi. E aí começa a entrar mais dinheiro, porque hoje, no meu diagnóstico, na minha opinião, o sistema tributário é tão caótico que impede o Brasil de crescer. Ou seja, o empreendedor ele é refém de um sistema, ele não consegue... está 100% com a lei, porque a legislação muda toda hora, é bastante complexa. Então, você faz uma tributária para que torne o sistema simples, com isso libera a economia para crescer, crescendo, entra mais dinheiro dos impostos, aí você pode falar, olha, prioridade da educação, eu vou começar a investir em educação. Então, eu entendo que a reforma mais fácil de ser feita, mais fácil, mas dizer, a menos difícil de ser feita, é a tributária para começar. Eduardo, por que não administrativa? Porque a administrativa, o impacto dela vai demorar muito. Você não vai fazer uma reforma administrativa que impacte os atuais e até seria inconstitucional. Então, os benefícios de uma reforma administrativa que deve ser feita virão ao longo dos anos. A reforma que, na verdade, teria impacto no primeiro mês é uma reforma tributária. Com isso, você libera a economia pode voltar a crescer, consequentemente, você pode priorizar a educação. É isso que eu penso. Agora, essa reforma, por exemplo, a gente vê sendo discutida de forma intensa e você, de uma certa forma, colaborando com essas micro-reformas que significaram alguma melhora, inclusive, nesse sentido, né? Por exemplo, o aumento das microempresas individuais, no termos de possibilidade de prestação de serviços, né? A diminuição e a separação da tributação como um conjunto de exceções e benefícios fiscais, né? Que também a gente nota tudo isso. Agora, o entrave, por que você acha que trava a reforma tributária? Porque o grande problema, quando você fala de reforma tributária, vamos dividir para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, o seguinte, 2 grandes grupos, tá? Imposto sobre consumo ou cadeia produtiva e imposto sobre a renda. Tem sobre patrimônio também, estou botando patrimônio sobre a renda, porque só tem patrimônio quem tem renda, tá? Ou seja, imposto sobre pessoa física ou imposto sobre atividade econômica. O grande gargalo, não há grande reclamação sobre imposto sobre renda, ou seja, ninguém fala que o nosso sistema é ruim de cobrar, né? Aliás, é bem automatizado. Você está preenchendo uma declaração de imposto de renda de pessoa física hoje quase automaticamente, tá? O Brasil tem um exemplo nisso. O grande gargalo são os impostos sobre consumo. Ou seja, imposto sobre a cadeia produtiva que afeta o consumidor. E foi vendido uma balela, Fabrício, de muitos anos, seguinte, olha, não tem problema aumentar sobre o imposto, quem paga é o maldoso do empresário. Não é verdade. Isso é passar no preço e quem paga é o consumidor, tá certo? A gente vê isso nitidamente na gasolina, por exemplo. Agora todo mundo viu, exatamente. E como o brasileiro pobre consome 100% que ganha, porque ganha pouco,
ele paga mais imposto proporcionalmente que o rico. Então, o primeiro sistema, quando você fala em reforma tributária, o que as pessoas estão pedindo é a reforma tributária sobre o consumo, sobre os impostos sobre o consumo, sobre a cadeia produtiva. E dentre esses impostos, você tem PIS, COFINS, ICMS, IPI, né? O mais danoso é o ICMS, né? Eduardo, é culpa dos estados? Não, porque deixaram somente esse imposto para os estados. É um imposto muito, muito complexo, ou seja, você tem várias alíquotas, cada região do país adota uma tecnologia, você tem para o mesmo segmento, você tem vários impostos cobrados dependendo do litejo, ou seja, é tão complexo. Você defende a bandeira do imposto único? Você acha que é o melhor caminho? Olha, eu já defendi no passado, na década de 80, 90, eu defendi o imposto único. O problema é que os estudos que eu vi, eu posso mudar de opinião, mas os estudos que eu vi, a alíquota desse imposto único teria que ser tão alta. Ou seja, que vamos viabilizaria... lá. Vamos lá. Admitindo o seguinte, você vai mudar um sistema tributário para manter a mesma arrecadação, tá claro? A mesma arrecadação, que senão ninguém vai aprovar, concorda? Eu tenho que ser factível, ou seja, eu não posso falar, eu vou fazer isso e vai diminuir a arrecadação. Diminuir a arrecadação não vai ser aprovado nunca, porque vai para a saúde e educação, ninguém vai aprovar. Então, para você manter a mesma arrecadação de impostos, né, perto de o que você precisa, na verdade? A alíquota de um imposto único seria muito alta. Seria muito alta, né? E aí, se ela for um imposto muito alto, o que acaba acontecendo? As pessoas começam a tomar decisões antieconômicas por causa disso. Um exemplo, por exemplo, vamos dizer o seguinte, alguns falam que teria que ser em torno de 6%, 3 mais 3, por exemplo, uma CPMF. Vou imaginar um imposto único de uma CPMF. Vamos chutar aqui, todo mundo conhece a CPMF. Alguns falam, né? Teria que ser 3 mais 3, 6%. 6% já começa o cara na ponta e fala assim, me paga em dinheiro, entendeu? Para fugir do imposto. Ele só valeria a pena se fosse uma alíquota pequena. E aí foge do ordenamento de nota fiscal. Aí começa a ter sonegação. Aí a arrecadação já naquela prevista. Aí imagina outra coisa. Imagina uma cadeia produtiva, por exemplo, de fabricação de carros. Ela é hiper complexa, né? Desde da fabricação do aço. São milhares de componentes. Desde a fabricação do aço, que transforma num parafuso, que entra no componente de um eixo. Exatamente. Quando você coloca um imposto único, ele é um imposto cumulativo, ou seja, você vai ter que botar em todas para você ter arrecadação, você tem que ter todas as etapas. Então, cadeias longas que se chamam, por exemplo, o imposto que poderia chegar a 40%, 50%, porque você vai somando 2 mais 2 mais 2, 3 mais 3 mais 3 mais 3, cada etapa sobe 2, porque você cobrou o aço entra do parafuso, você cobrou do parafuso, mas o aço está no parafuso já foi cobrado, mas você não pode acreditar como é hoje. Então, o que acaba acontecendo? Cadeias longas vai fazer o seguinte, uma fábrica de carro vai fazer... Entendi. E aí você perde eficiência, porque a fabricante ela não é especialista em aço nem em parafuso, ela é especialista em montar carro, né? Então, você começa a tomar decisão antieconômica, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, esse imposto único só teria viabilidade se ele fosse uma alíquota bem baixa. Mas e essa variação de tributação por tipo de mercadoria, por tipo de serviço? Isso que é o caos. Por isso que eu só defendo, mesmo que não seja um imposto CPMF, eu defendo que seja um imposto único, não cumulativo. Né? Um único imposto não cumulativo, ou seja, que você pode creditar. E separar a mercadoria de serviço? Não, para mim, na minha opinião, tudo uma coisa só. Aí existe uma reclamação da proposta que está na Câmara, que é o IBS ou a EBS, o setor de serviços reclama e com razão, fala assim, peraí, nesse modelo que está proposto lá, para mim vai ficar muito alto. Não é para ele, ou seja, o consumidor dele, claro, porque ele vai ter que cobrar mais, porque o setor de serviços hoje paga menos imposto que o setor industrial, por exemplo. Tá? Ele tem razão quanto a isso. Né? Então, o que acontece? A alíquota escolhida tem que ser uma alíquota exequível. Né? Eu defendo, a alíquota que está lá proposto é em torno de 25%, tá? 25%. Eu acho que o Brasil suporta o imposto sobre valor adicionado, ou seja, um IVA clássico europeu, que é o modelo que eu defendo, nesse momento no Brasil, no futuro vai mudar tudo isso, mas nesse momento eu defendo no máximo de 10% a 15%, que é mais ou menos o que o setor de serviços paga hoje, né? E eu acho, Eduardo, mas espera aí, mas isso não vai cair a arrecadação? Em tese, sim. Mas você pode fazer uma escadinha, uma transição de forma que, com o aumento da eficiência, aí vai aumentar a arrecadação, você compensa isso ao longo dos anos. Então, eu acho que a única saída que a gente tem é esse caminho. E a gente reverte isso também na tabela do imposto de renda? Tabela de imposto de renda, na verdade, é imposto sobre renda, né? Sobre a renda. Vamos agora para outro caminho, para o outro lado, que é a renda, né? O que acontece é que no Brasil não corrige a tabela do imposto de renda desde 2015, né? Desde 2015. Eu sou, inclusive, relator dessa proposta na CCJ. Eu acabei de mudar meu relatório agora, porque faz um ano a gente não consegue votar, o governo não quer que vote. E nem pode votar agora também, né? Pela questão eleitoral. Agora não pode. Pode votar, mas não pode valer, tá? Teria que valer para o ano que vem. E eu corrigi o valor em 45%, ou seja,
Eu usei esse percentual, que é o percentual onde não há necessidade de eu apontar fonte de receita. Porque 45% não há perda para o governo, porque é só corrigir pela inflação. Se eu quisesse, por exemplo, pegar a perda da década de 90 que houve a perda da década de 90 na correção da tabela, aí seria mais de 100%. Mas aí eu preciso apontar fonte de receita. E aí não vai passar nunca, porque o setor que vai perder essa receita vai reclamar e não vai me ajudar na aprovação. Então, eu estou usando o 45%, para você ter uma ideia, já muda, a faixa de isenção já muda para R$ 2.700. Ô Eduardo, gente, é importante, a gente parece que está sendo até um pouco técnico um assunto nessa conversa, mas esse assunto, ele impacta diretamente na vida de todos nós, de todos os brasileiros. Assalariado e não assalariado. Assalariado, não assalariado, e é um papel importantíssimo para o exercício de um deputado federal capacitado para esse debate, né? Porque o que nós estamos vendo aqui, nós comentamos sobre a questão da influência do mandato parlamentar no que tange as ações do Executivo, que são as ditas emendas orçamentárias, que se traduzem e são transmitidas pelo governo federal para projetos nas cidades, mas uma discussão como essa, ela afeta todos os municípios brasileiros e a vida de todas as pessoas. Por isso que é importante, no acompanhamento de um mandato parlamentar, a gente ver a posição do deputado que a gente escolheu, ou do deputado que representa a região em que nós moramos, nas discussões que tangem o desenvolvimento do Brasil como um todo. Porque, para mim, Eduardo, desenvolvimento econômico só tem sentido se ele for alinhado ao desenvolvimento social. Lógico, não tem nenhum sentido as coisas casadas. E você citou, por exemplo, olha que incongruência, que coisa maluca, e as pessoas não falam sobre isso. O Diese, que é um órgão sindical, de apoio sindical aos trabalhadores, ele dá que o salário mínimo necessário para você viver no Brasil é quase perto de R$6.000. Tá? Ou seja, pessoal, para entender o seguinte, o que é isso aí? Olha, para você ter o nível mínimo de moradia, de transporte, alimentação, educação decente e saúde. Ou seja, em tese, é impossível que o Brasil é um país pobre. R$6.000. R$6.000. Como é que você pode cobrar imposto sobre a renda de quem ganha menos que isso? Ou seja, se essa pessoa não atingiu o mínimo patamar considerado mundialmente razoável... Não tem que estar inserida na tabela de imposto de renda. Exatamente, entendeu? Então, inclusive, se você fosse corrigir pela década de 90, seria nessa faixa. A isenção ficaria na faixa de R$5.000 a R$6.000, tá certo? Quem paga R$5.000 a R$6.000 não pagaria imposto de renda. Então, tá essa história dos mais ricos serem mais taxados e contribuírem para a equidade da distribuição de renda, você discorda? Não, eu sou a favor da diferenciação. É que nesse momento nós estamos discutindo o seguinte: vamos primeiro aliviar os mais pobres. Vamos primeiro aliviar os mais pobres. Quando você pega o andar de cima já é mais complexo para você tributar. Por quê? Aqui, em qualquer lugar do mundo, as pessoas não têm... O rico não tem um cofre cheio de dinheiro em casa. Ele tem um bilionário. Vamos pegar os 10... Primeira coisa, vamos brincar aqui, fazer uma brincadeira. Os 10 maiores bilionários brasileiros, tá certo? Bilionários brasileiros. Nenhum tem moradia no Brasil. 2 moram na Suíça, 1 em Singapura, 1 em Genebra, 1 em Mônaco, tá certo? Ou seja, estão aqui, circulam por aqui, mas você vai ver o seguinte, eles têm domicílio lá. Se você falar o seguinte, olha, vou tributar, vou somar o que você tem de patrimônio, fora que você pagou em tudo, porque, na verdade, eles já pagam, na verdade, quando eles recebem, já pagam, porque as empresas deles pagaram impostos e tudo mais. Mas tem essa história do imposto sobre o patrimônio, né? E, na verdade, eles não estão com domicílio no Brasil. Então, na questão até estão sendo taxados lá. Estão sendo taxados lá. Sim, mas lá são alíquotas razoáveis, porque eles, na verdade... Então, você acha que isso já é propositivo? É tipo uma fuga? Não, você tem que ter uma forma inteligente de taxar. Ou seja, as alíquotas, em qualquer faixa de renda, tem que ser uma alíquota inteligente. Você não pode cobrar pouco que seja injusto, mas cobrar muito de forma que o cara consiga fugir do pagamento, tá claro? Ou seja, mudando o domicílio. Esse cara pega um jatinho e muda o domicílio dele em 24 horas. Né? Antes de você aprovar uma lei, ele muda. Né? E outra coisa, então, primeira coisa, você não pode taxar grandes rendas mais do que o mundo taxa, para começar. Não deve taxar menos também, mas não deve taxar mais, tá certo? Porque senão eles migram. Aí você fala, então, Eduardo, você está defendendo que o pobre não paga imposto. Estou defendendo que o pobre não paga imposto, tá certo? Eu defendo que quem ganha menos de R$6.000 não deve ter imposto de renda, tá certo? Você está dizendo o seguinte, que tem que taxar o mais rico, mas de forma inteligente. Não pode ser burro, falar assim, vou aumentar a imposto de renda para 80%. Claro, ele está com o domicílio fora do Brasil, vai pagar 0 para você. É melhor ele pagar 10% de 1 bilhão do que ele mudar o domicílio eleitoral dele para fora. E aí a gente vai no seguinte, o cerne da questão, que é a classe média. Essa que é a questão. E aí o debate, Fabrício, no meu entendimento, vai demorar vários anos.
Porque não é muito claro para todo mundo que é classe média. Todo mundo acha que se acha Até classe porque média. houve um investimento em termos de políticas públicas e principalmente disseminação cultural, que a classe média tem a ver com o consumo, né? Com acesso ao consumo. Exato. E não é verdade. Não necessariamente. Então, você tem a literatura de classe média e você tem, na verdade, o que o discurso dos políticos que querem ganhar voto fazem também. Né? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu engraçadinha, que aconteceu na reforma da Previdência, um entreviro, quase 2 deputados se pegaram no tapa. Não importa, gente, os deputados, não estou criticando. Até porque é comum isso hoje no Congresso. Mas só fazer o motivo deles. Nós estávamos votando a Previdência e é um deputado novo, que eu não vou citar o nome, ele falou o seguinte, ele falou para o deputado do PSOL que estava contra a reforma da Previdência. Falou assim, você está falando isso porque você é privilegiado. Você vai se aposentar agora nos próximos 2 anos com o salário porque o cara do Novo tinha aberto a mão da aposentadoria dele e o deputado do PSOL não tinha aberto. Eu abri mão da minha aposentadoria, deputado, eu estou no INSS, tá? E ele falou, você vai se aposentar com R$25 mil, né? Que se eu tivesse, pessoal, não aberto mão, eu teria direito à aposentadoria de R$25 mil. E o cara do PSOL, ele falou assim, você é rico. E o cara do PSOL tentou voar no pescoço, era um senhor, tá? Eu vou até dizer o nome, não tem nenhum problema, está na televisão aí. Era o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, e o deputado Ivan Valente, do PSOL. E o deputado do PSOL ficou nervoso e foi tentar pegar o pescoço do Van Hatten e falar o seguinte, eu não sou rico por ganhar R$25 mil. Presta atenção nisso, esquece a briga deles e presta atenção. O PSOL, que é um partido de esquerda, não considera quem ganha R$25 mil como rico, tá claro? Em tese ele não está errado, porque a literatura internacional fala o seguinte, até $4 mil é classe média mesmo. Mas vamos lá, tá certo? 4, vamos lá. Só que é o seguinte, o Brasil é tão pobre, Fabrício, quem ganha R$25 mil está dentro do 1% mais rico do Brasil, tá claro? Então nós temos que decidir o seguinte, né? Que classe média você está falando? Se você falar os mais ricos, quem ganha R$25 mil comparativo aos mais ricos. Hoje na literatura a classe média é entre 3 e 5 salários, né? Não, estou falando de literatura internacional, um policial americano ganha $4 mil, tá certo ou não? A literatura internacional fala o seguinte, vamos lá, gente, esquece as normas, vou tentar falar uma coisa bem simples para você entender em casa, que eu uso para tomar minhas decisões. Classe baixa é aquela que não tem as condições mínimas satisfeitos, ou seja, ele não consegue ter uma moradia digna, ele não consegue ter água, luz de forma digna, ele não consegue ter uma boa escola para os seus filhos, ele não consegue ter uma saúde adequada, tá certo? E ele não consegue se alimentar corretamente, e ele não consegue ter um bom sistema de transporte. O Diese, isso não você, o Diese fala que é R$6 mil, tá certo? Então, eu considero R$6 mil um patamar de corte, tá certo? Aí você fala, Eduardo, até onde vai a classe média? A classe média aqui, internacionalmente, fala o seguinte, quem é a classe média? A classe média é aquele que consegue manter esse padrão que eu acabei de dizer aqui, tá certo? Mas não tem renda sobrando, ou seja, ele depende do trabalho dele, Fabrício. Ele não tem nada sobrando. Ele não existe um patrimônio dele guardado. Ele não tem independência nem liberdade econômica. Ele parou de trabalhar, ele cai de nível. Ele cai de nível, tá claro? Essa é a classe média, tá certo? E o rico é o seguinte, além de ter tudo isso satisfeito, tem a independência ele e a pode parar, liberdade, ele faz o que quiser. Aí esse rico, gente, pode daqui até o infinito, tá claro? Bom, vamos lá. No meu entendimento, como representante do povo, eu falo o seguinte, olha, se o pobre não tem, se a classe baixa não tem essas condições satisfeitas, eu, além de não poder cobrar imposto dela, eu tenho que ajudar ela. Outro programa de transferência de renda, ou a saúde pública, tá claro? A classe média é o seguinte, cara, você conseguiu conquistar o seu padrão de vida razoável, que é o que todo mundo deseja, tá certo? Ter o seu carro, ter sua casa e tudo mais. Só que é o seguinte, você não tem excesso de renda. Então é o seguinte, eu tenho que tributar você, porque eu tenho que cobrar pelo serviço que eu te presto. Mas com muito cuidado, eu não posso baixar o seu nível de renda, o seu nível de padrão de vida. Eu não posso, através do tributo... Ou seja, o Estado ele não pode ser nem um Estado máximo, nem um Estado mínimo. Exatamente, para classe média não. Olha, você tem que pagar pelos serviços que eu cobro. Mas é o seguinte, eu não posso fazer uma taxação excessiva de forma que eu derrube você de nível, de forma que você vai me dar trabalho, querer saúde, educação, ampliar a minha demanda porque para serviços sociais e exatamente, de saúde. Tá claro? Então você me paga um pouco pelo serviço que eu estou te dando. Eu redistribuo, tá claro? Eu redistribuo, claro. Ajudo o mais pobre e tudo mais. E o rico é o seguinte, cara, você tem acesso ao seguinte, ó, eu vou tentar pegar de você o máximo seja que eu puder. filantropo, seja mecenas, faça o bem. Tá claro?
O problema no Brasil é você pactuar o que é classe média. Eduardo, pô, que legal, você explicou isso, tudo fala assim, legal, tudo bem, beleza, então por que não toca para frente? Porque não é claro definir o que é classe média. Mas eu até fiz essa intervenção, porque assim, as consultorias econômicas, elas estabilizam o rendimento, né? Nem só a forma de trabalho, mas a renda entre R$ 2.900 e R$ 7.000 com a base da classe média no Brasil. Média. Tá. Né? E então, aí qual a o problema? literatura internacional leva para R$ 25.000. Então, 2.900, é isso. 2.900 a 7.000. Exatamente. O problema é que 2.900, como é que eu vou encará-lo como classe média se ele não tem atendido minimamente as condições que o mundo considera como razoável, entendeu? Eu vou em cima dele, né? Então, o que acaba acontecendo? O que o Ivan Valente falou? Espera aí, quando eu falo taxar os ricos, o que ele quis dizer? Eu estou falando o que o Ivan Valente falou. É acima de 25 mil. Olha o que ele falou, tá claro? Porque ele falou que 25 mil não era rico, você concorda? Uhum. Então, para ele, 25 mil é classe média, porque ele falou que o salário que vai se aposentar ele é classe média. Foi isso que ele disse, um cara do PSOL. Então, se acima de 25 mil é só que ele vai taxar, muito bonito no papel. O problema, mas que é ineficaz. É ineficaz, porque é muito pouca gente. Esse debate é muito propício, muito adequado, mas a gente precisa falar de outros temas aqui, Eduardo Cury. A gente precisa falar sobre a redução da maioridade penal, que foi uma discussão de grande polêmica, que influi não só na questão de segurança pública, mas também na questão da educação e em outras questões sociais importantes e que você defende, né? Vamos lá. Eu defendo com restrições, importante dizer. Primeira coisa é o seguinte, se a gente acha que pode penalizar alguém de 16 anos, é sinal que ele está com as suas faculdades mentais, o seu processo decisório, ele tem responsabilidade pelas suas decisões, correto? Você em tese. Em tese, né? Tá? Então vamos lá. Como é que a gente dá a ele o direito de escolher o presidente da República do seu país? Ele é responsável para isso, ele é responsável pelos seus atos. Então, já existe aí, na minha opinião, uma certa inconsistência. Né? Exatamente. Né? Então, o primeiro debate que eu falo com todo mundo é o seguinte, olha, você não pode defender uma coisa sem defender outra. Claramente. Porque não é tão importante escolher um presidente do país, tá certo? Vamos lá. Eu acho que algum tipo de responsabilização para 16 anos tem que ter. Eu sou contra encarar o cara de 16 anos igual, ou melhor, punir uma pessoa de 16 anos, o Estado encarar um garoto de 16 anos da mesma forma que uma pessoa de 25 ou 30 anos, tá certo? Mas algum nível de responsabilização ele tem que ter. Ou seja, eu acho que é gradual. Eu não acho, Fabrício, que seja o seguinte, olha, o cara faz aniversário hoje e a partir daquele dia ele se torna uma outra pessoa. Isso não existe, tá? Uhum. Isso é uma forma gradativa. Então, eu sou a favor do seguinte, se o jovem, se o cidadão de 16 anos vai poder votar, algum nível de responsabilização ele tem que ter. Uhum. Tá? Não igual ao do adulto, mas algum nível de responsabilização ele tem que ter. Infelizmente, esse debate está paralisado já há vários anos, 7 anos, né? Mas aí a gente precisa também, eu vou explicar para você. Mas você acha que há impunidade nesse sentido? Por exemplo... Veja bem, existe uma certa impunidade, mas a gente culpar o nosso problema de segurança pública só esse fator seria uma hipocrisia. Nós temos outros, né? Nós temos N outras fontes que geram insegurança pública e tudo mais. Uma amiga muito querida que nos deixou esse ano, a Lígia Fagundes Telles, ela dizia que é muito mais barato você construir escolas do que unidades prisionais. Né? Não tem dúvida quanto a isso. E escola é o equipamento de futuro. Nós aqui abrimos o programa praticamente falando que a reforma do Brasil tem que ser a reforma educacional. Né? Levar o jovem levar todas as faixas etárias para o universo do conhecimento, o estímulo à leitura, à literatura, à prática da escrita. E, nesse sentido, hoje, o que nós temos, tanto para a correção de menores apreendidos, né, é aquele modelo, eu acho que no estado de São Paulo, por mais precário que seja, ainda é o melhor modelo do Brasil, país, né, que foi da Fundação Casa. A evolução, né? A evolução. Começou da FEBEM e depois evoluiu para a Fundação Casa. Para a Fundação Casa, né? Nesse sentido, Eduardo, você acha que disponibilizar não o acesso à educação formal, mas instituir elementos, enquanto não chega o ensino integral, contraturno escolar, esporte, ensino técnico, a questão da robótica, acesso à internet, você criar mecanismos que trabalhem o coletivo como forma de aprimorar a infância e a adolescência, poderia ser utilizado desde já no processo educacional, com os recursos da educação, com os 25% da educação? É possível, ou seja, é possível. Eu sou um crítico do nosso sistema educacional. Eu acho que ele é muito ineficiente perto do recurso que tem. Lembra que eu falei que precisava mais dinheiro? Sim. Não estou negando que precisa de mais dinheiro. Mas com os recursos que recebe, ainda é muito ineficiente, né? Países que recebem menos recursos por percentual do PIB têm uma educação muito melhor que a nossa.
Um dos fatores que nós temos que atacar, Fabrício, é ocupar mais o tempo dos nossos jovens. Não tem sentido mais. Os nossos pais, nossos avós, brincar na rua era uma coisa. Hoje não tem mais sentido essa falta de ocupação dos jovens, principalmente no período da pré-adolescência, da adolescência. Você ter N formas de ocupar isso sem precisar do ensino integral, ou seja, existe informática, cultura... Mas é essa dinâmica, Eduardo. A pergunta ela foi enfática, porque hoje nós temos uma lei que permite e exige que cada governante, nas suas escalas, do município, que é onde as pessoas vivem, gaste 25% em educação. Mas esse gasto de educação... Não, está travado. Né? Ele está travado, ele é para educação formal. Isso está travado. Esse 25%, eu tenho explicado, a Tabata Amaral é uma colega deputada, uma excelente deputada, é minha amiga, e eu tenho falado, quando ela chegou, eu expliquei ela, falei, Tabata, precisa travar o 25%. Por quê? Ele foi feito numa época que você tinha muita criança entrando na escola. E agora, com a queda da taxa de natalidade, você não tem tanto. E o 25%, ele restringe ao uso somente algumas áreas. Exatamente. E você precisa ampliar isso, tá? Ampliar isso. E não permite. Então, o que acaba acontecendo, o que a gente viu agora durante a pandemia, foi prefeitos, para cumprir a lei, fazendo gastos não prioritários da educação, mas não fazendo em outras áreas porque não podia, tá claro? Com 25%. Então, eu acho que esse é o momento da gente debater, né? Exato. Eu até expliquei para ela, eu falei, Eduardo, eu não sabia. Eu falei, você sabia que não pode pagar, por exemplo, transporte? Regiões pobres tem que levar o aluno até a escola. Você não pode usar o 25%. Então o prefeito está comprando software sem precisar para cumprir os 25% e não ser suas contas rejeitadas e não tem transporte para levar o aluno na escola. Né? Então precisa dar uma maior flexibilidade com o uso do 25%, desde que seja no universo da educação. Quando eu falo educação, cultura, todo aquele universo que compreende. Esporte, lazer. Exatamente. Você tem que ter um pouco mais de maleabilidade, porque a situação demográfica do Brasil está mudando e você precisa ter esse tipo de coisa. E Eduardo, esses assuntos o levaram a colocar seu nome novamente à disposição? Você é pré-candidato ao novo mandato? Então, eu me coloquei porque eu gosto, embora ser prefeito, ser deputado é completamente diferente, mas eu me achei, ou seja, eu tenho um prazer em representar a nossa região. Eu acho que eu ajudo, né, baseado na comparação que eu tenho com os colegas lá em Brasília, né, onde tem muita gente desinteressada, né, o cara vai lá, marca a presença e vai embora, não pega um projeto para relatar, não tem preocupação com nada. Então, eu acho que eu ajudo. E essas coisas me motivam, sabe, Fabrício? Esses assuntos que eu discuti com você e outros, quando eu pego lá, a hora que eu encontro deputados também bem intencionados, né, e a gente discute e fala, vamos tentar melhorar isso aqui, isso me motiva a achar que eu estou contribuindo com o Brasil. Esse foi o nosso holofote recebendo o deputado federal Eduardo Cury. Esta é a plataforma de podcastings do Grupo MEON de Comunicação, onde todas as semanas você assiste os programas Holofote, MEON Entrevista e em breve a estreia de Elas por Todos. Continue conectado no portal MEON, www.meon.com.br.